se quiser se manifestar também, porque é na área de política, então já viu, né? Loche e Adriana. Essa questão política dentro da CCCI, de criticarem apenas um candidato com o seu trafar bélico e não falarem nada de um condenado, não seria fomentar o holopensene trafarista parapsicopatológico dentro da Conscienciologia? Deixo para você iniciar, depois eu dou a minha opinião. Eu acho que Loche foi primeiro, hein? Não, ladies first forever. Saída pela direita? Não, eu vou responder, mas vou deixar você responder primeiro. Loche foi primeiro. Mas vamos lá. Olha, veja, nós temos que ter o cuidado, às vezes, dessas avaliações de críticas, porque, às vezes, críticas são muito bem-vindas. A grande questão que a gente precisa analisar aí é o processo da conformática, né? O processo do conteúdo e a forma com que é feita. O conteúdo, ele pode ser muito bem-vindo. Às vezes, determinados conteúdos que vêm de assediador para a gente, pode ser muito interessante para nos ajudar a determinadas mudanças. Agora, a forma, o processo de intenção, é que às vezes pode ser refeito pela uma questão mais assistencial, né? Agora, eu não acho que as críticas elas sejam ruins. São feedbacks, e eu acho que elas podem ser bastante gratificantes quando você não se autoassedia com elas. Agora, esse processo político, de uma forma geral, né, a gente tem que tomar muito cuidado também para que a gente não entre em questões de conflituosidade. Já que estamos falando de redutores do autodiscernimento, vamos falar de conflituosidade. Eu posso... vale a pena a gente lembrar do binômio admiração-discordância. Eu posso discordar de uma pessoa, da forma como ela pensa, em relação a determinado partido, a determinada pessoa política, né? Mas eu não necessariamente parto para agressões, parto para críticas anticosmoéticas. Então, acho que existe o livre-arbítrio e o direito da pessoa poder se colocar. Eu acho que sempre vale a pena a gente pensar nas colocações mais paradireitológicas e dentro do processo da cosmoética e da boa intenção. Acho que a técnica da qualificação da intenção é sempre muito bem-vinda. Por que eu coloquei, para que eu coloquei, para quem eu coloquei. Agora, que as pessoas devem se colocar, eu acho que isso é possível, né? Depende de como e depende do momento oportuno. Okay? Agora é com você. Complementando então. Olha, primeira coisa eu acho o seguinte, queria destacar aí dentro do que você falou, né? Vou voltar aqui para todo mundo, equalizar para todo mundo. Loche, Adriana, essa questão política dentro da CCCI de criticarem apenas um candidato com seu trafar bélico e não falarem nada de um condenado, não seria fomentar o holopensene trafarista parapsicopatológico dentro da Conscienciologia? Primeira coisa, ele eu conheço, sei quem é. A premissa já começou errada, porque não é só de um lado que é feito isso. Se faz também em relação ao que você colocou aqui do condenado. Tem muita gente que só fala desse outro que antes era candidato e agora não é mais, é o que foi eleito. Então há também isso. Então, o primeiro enfoque aí já começou errado. Segundo, pela análise do discurso da sua pergunta, você se refere a um como candidato, ao outro como condenado. Já dá para ver qual é o seu posicionamento político. Então, o ideal é você olhar isso, a Adriana tocou nesse assunto, tentar ser mais isento, até para fazer essa análise. Porque o vocábulo que você utiliza, e isso é um dos aspectos da análise do discurso, que é a seleção vocabular ou lexical, você já diminui, né? E eu não estou defendendo esse que foi eleito, não, mas só estou chamando a atenção que a sua posição já está muito clara. Há situações em que nós temos economia de males, onde os dois ou as duas opções, ou se tiver até mais opções, todas são péssimas. Foi o que aconteceu no Brasil recentemente. Não tinha opção boa, não tinha alternativa boa. Nós vivemos numa condição, a meu ver, de economia de males. E aí, você tem que pegar a régua e tentar, por essa sua régua,
tentar ter o discernimento para ver o que é o menos pior, se a gente pode falar assim. Eu procuro tentar pensar assim, como é que um amparador avaliaria esse ponto? Porque essa temática mexe com muitas paixões e o povo começou a ficar cego em relação a isso. Então, economia de males. E aí, você comenta aqui do candidato que você se refere, né, que seria só ele criticado, que tem um trafar bélico. Na economia de males, às vezes, aquela variável, aquela característica pode ser a pior mesmo. E aí eu digo para você fazer um seguinte estudo. O professor Valdo, tem um dos livros aqui, a Adriana até trouxe, escreveu o Homo Sapiens Pacíficos, que eu sei que você conhece a teoria da Heuvex. Nesse tratado que está aqui, você pode até mostrar, Adriana? Mostrar aí, ô José, por favor. Esse tratado aí, ó, o Homo Sapiens Pacífico, o pessoal aí da câmera, se puder colocar aí, tá? Esse tratado, Homo Sapiens Pacíficos, fala das consréus. Acho que eles ainda não enfocaram aí você, ó. Agora sim, ó. Esse que o José está segurando. O professor Valdo tem uma sessão inteira, né? Ele apresenta 100 tipos, obrigado, José, 100 tipos de consréus. 100. Dentre esses 100, tem um tipo que é as consréus belicistas, que ele chamou de consbéis, ou consbel no singular. Consréus belicistas. Agora o detalhe, dessas 100, uma delas é a consréu belicista, ele fez um tratado para tratar justamente dessa. Chama-se Homo Sapiens Pacíficos. O livro todo, na verdade, é justamente o estudo aprofundado da consbel. Agora veja, você ressalta justamente essa característica, trafar bélico. Valdo, dentre as 100, priorizou um tratado para tratar desse aspecto aqui. Só para você pensar. Minha sugestão, pega esse tratado, lê ele de cabo a rabo, capa a capa, né? Capa e contra capa, e avalia aí a condição dos candidatos que você estava considerando. Outro ponto, existe uma coisa que a gente tem que considerar, tem um verbete do Valdo, que é o whole pack, pacote completo. Às vezes a pessoa olha um aspecto que ela está de acordo. Em política, a gente tem que ter parâmetros para poder avaliar, né? Às vezes você tem um aspecto que você está de acordo e vai por naquele candidato, ou tem um aspecto que você rejeita o outro, e você então rejeita de uma forma geral. Mas na noção do whole pack, do pacote completo, você tem que ver os outros elementos que vêm junto. O que aquilo pode trazer, tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu não estou aqui nem defendendo nenhum lado, nem outro. Só estou falando para avaliar isso. Será que você pensou todas as variáveis? Nessa economia de males, o que tem que olhar? Então, isso é um aspecto. Por último, minha sugestão, tem um livro chamado Ponerologia, Psicopatas no Poder. Esse é um livro, se eu não me lembro agora exatamente se o autor é polonês ou húngaro. Polonês, né? Ele escreveu isso na época que a Polônia estava subjugada pela União Soviética e tudo. E ele fez um estudo seríssimo sobre os psicopatas no poder. Estuda. Minha sugestão, vale a pena para tirar aí as suas reflexões. Então, é muito séria, boa a sua pergunta. A gente tem que enfrentar esses assuntos, mas tem que enfrentar e ver o seguinte, que eu tenho visto, tá? É muita gente que está criando interprisão grupocármica ao fazer campanha política sem discernimento. Ao fazer ou propagar, seja de qual lado for, tá? Seja de qual lado for. E aqui eu não estou defendendo nenhuma bandeira, não. Eu só estou colocando para pensar, não pode ter paixão com o candidato. É bobagem. Paixão já é bobagem. Fanatismo já é uma idiotice. Agora, fanatismo com candidato político, tem pessoa hoje que é fã de candidato político ou de político. Isso está totalmente errado. Seja para que lado for. Agora, veja, você, na sua pergunta, já se denuncia. Esse não é o ideal. Eu queria só... Pelo vocábulo, como eu falei. Então,
essas aqui são as minhas sugestões para você pensar. Oi, Adriana. Queria fazer outros comentários, né, que é o seguinte: dentro desse processo, né, que a gente vê de brigas politizadas de dois polos, pelo menos, né, a gente tem que pensar o seguinte: olha só, tem muita consciência envolvida nisso. Então, quando você entra num processo do conflito intencional, tentando salvaguardar um político contra o outro, lembra-se que você está pegando as consciências dele junto com você. Então, assim, cuidado com isso, porque às vezes tem processos da Concener aí com quem entra nesses processos de brigas políticas que é violento. Isso é muito sério. Nós estamos passando um momento que não está nada fácil, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. No mundo todo. Né? É um processo diferenciado. Né? Agora, você comentou aí da psicopatologia, então vamos lá. Pensando nisso que você falou dessas pessoas políticas, a gente vê aí, ó, conflituosidade, apedeutismo, belicismo, militarismo, processo de autocorrupção, autoassédio, heteroassédio, tendenciosidade, isso tudo, ó, tem ali em redutores do autodiscernimento para a gente pensar. E vou te falar uma coisa: uma vez numa tertúlia, o professor Valdo chegou para mim no finalzinho e falou: você tem que estudar os políticos. Então, veja, tem muito processo de psicopatologia aí, né? Então, a gente pode pegar pelos redutores, né? Para a gente dar determinados diagnósticos, você tem que saber e estudar muito bem aquela pessoa, não só o que a mídia traz, porque tem muita fake news, tem muita tendenciosidade. Então, assim, o ideal é que você esteja tete a tete e estude bem a pessoa, senão você acaba fazendo diagnósticos superficiais. Ok. Alexandre quer falar, né? Tudo certo? Nada a declarar, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que pode até responder um pouco dessa questão toda que envolveu tudo aí e que trouxe uma série de sofrimento para todos nós, mesmo na CCCI, né? É na parafatologia, página 2, no final da primeira linha. Eu vou pedir, Adriana, para você clarear um pouquinho mais essa condição das interpretações equivocadas atuais, subjugadas pelas experiências holobiográficas. Ok. Essa linha, eu não tinha pensado muito justamente nesse processo político atual aqui, não. Na verdade, quando eu escrevi essa parte aqui, né, das interpretações equivocadas atuais subjugadas pelas experiências holobiográficas, é muito no sentido de que pessoa que passou por alguns traumas ou pessoa que passou por algumas vivências, que ela foi subjugada ou heteroassediada e ela passa atualmente por algum momento parecido com esse, mas não com essa força atratora de heteroassediá-la, ela às vezes já pode reagir psicossomaticamente como se ela estivesse achando que isso estivesse acontecendo novamente. Mas veja, nesse momento não tem relação, é outra vivência, mas como ela já passou tanto por isso, e isso reforçou tanto o processo paragenético e o psicossoma dela, ela às vezes reage de uma maneira que ela interpreta diferente o que está sendo dito para ela nesse momento. Interpretações tendenciosas com base na holobiografia. Exato. Reações psicossomáticas, antes dela de fato conseguir, através do discernimento, refletir através da racionalidade dos fatos. Às vezes, se ela raciocina diante de fatos, ela vê que a reação psicossomática dela está inadequada com a realidade atual. Ela está interpretando algo como se fosse algo que ela já sofreu do passado e que ela nem lembra. É mais uma reação psicossomática, um instinto. Perfeito, obrigado. Só aqui a gente fazer algumas divulgações rapidinho, e só para não esquecer também, ainda na pergunta anterior, nós fizemos um debate, a ideágora conscienciológica, sobre direita versus esquerda, ou esquerda versus direita. Então, eu recomendo a pessoa assistir, procurar no YouTube ou no Facebook,
ideágora conscienciológica direita e esquerda. Nós trouxemos 2 representantes da esquerda, 2 representantes da direita para fazer um debate com abordagem conscienciológica. Então isso mostra aí a questão de olhar todos os lados.